igreja, amém? Vamos louvar o Senhor. Antes de nós iniciarmos a mensagem, gostaria de agradecer toda a igreja por estar aqui nessa noite, a atenção de vocês, a reverência diante da presença do Senhor e o zelo para fazer isso aqui acontecer. O Jordani estava falando ali do retiro, o modo como as pessoas estão se dedicando para fazer o retiro funcionar, né? E eu gostaria também de agradecer a Camila e o Diguinho, né? Porque Camila aqui dirigindo o culto, a Neném querendo ficar com ela, o Diguinho ali puxando para trás e levando o ensaio do louvor. Cara, eu sei da dificuldade que é, mas que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a graça dele cada vez mais, amém? Isso é zelo, amém, igreja? Isso agrada muito a gente, mas agrada muito mais ainda ao Senhor, pelo zelo com a obra dele, amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 5, que é o texto do Sermão da Montanha, amém? Mateus 5. Vou ter que abrir aqui também porque vou abrir no lugar errado. Mateus capítulo 5. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 5. Nós iremos ler apenas alguns versículos deste texto. Todos acharam, amém? Vamos ler então? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Te convido a sentar-se nesse momento. Texto do Sermão da Montanha, um dos textos mais conhecidos de todo o Evangelho, e eu diria que mais romantizados. As pessoas romantizam bastante esse texto. Um texto que confronta o orgulho, a soberba, a pedância, a arrogância, mas um texto também que, se mal interpretado, ele acaba romantizando demais a coisa e fazendo com que nós tenhamos uma geração de pessoas fracas em consciência e personalidade que usam esse texto como justificativa para a sua fraqueza. A verdade é que o Evangelho tem isso. O Evangelho, quando ele não entra no seu coração em verdade, quando ele não produz rendição na sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai usá-lo para justificar algum erro seu. Você vai usá-lo para justificar alguma ideia que já tem na sua cabeça. As políticas, por exemplo, e os políticos, eles fazem muito isso, inclusive no Evangelho. Eles pegam um trecho do Evangelho e, não deixando-se ser confrontado pelo Evangelho, não saindo do seu altar, não saindo do seu local de visibilidade, não saindo do centro das atenções, não cedendo o lugar do seu coração a Cristo, o que eles fazem? Eles pegam os textos do Evangelho e usam eles para justificar os seus próprios erros, para justificar as suas próprias concepções, para justificar as suas narrativas, por mais doentias que elas sejam. Ora, isso sempre foi feito com o texto sagrado, com o texto bíblico. Satanás já tinha feito isso diante de Jesus, ali no momento da tentação. Satanás tentou a Cristo usando o texto bíblico, usando a profecia, usando os profetas.
Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que nós podemos usar qualquer coisa, inclusive o texto bíblico, para dar ares de bondade, de caridade, de justiça, de santidade, de religiosidade àquilo que a gente está falando. Mas o Evangelho, ele não é discurso. O Evangelho é poder de Deus que restaura o ser humano. O Evangelho, ele é poder de Deus que derruba todas as suas concepções, joga por terra, porque a primeira coisa que o Evangelho exige de quem ouve ele é o arrependimento. E o arrependimento só é produzido quando o coração ele é destronado e o Senhor Jesus assume o local nesse trono. O Evangelho, para que ele não seja mais uma narrativa e um discurso, ele precisa ser encarado, meu irmão, como a maior verdade que você já ouviu. Ele tem que confrontar a sua consciência, ele precisa abalar as tuas estruturas, ele precisa abalar o teu ser, ele precisa te confrontar. Se não for assim, o que ele vai virar? Ele vai virar mais uma justificativa para camuflar as suas más intenções, para camuflar os seus erros, para camuflar a sua covardia, para camuflar o seu orgulho, para camuflar todos os vícios da tua alma. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, nessa breve introdução sobre o texto que nós estamos falando? E é por isso que quando a gente volta aqui para o Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus vai tratar de uma série de coisas, mas esse texto é extremamente desvirtuado de diversas formas, mas eu gostaria de tratar de uma forma que ele é desvirtuado hoje, porque nós não temos tanto tempo assim, amém? Quando nós encaramos este texto, nós vemos claramente que Jesus fala, olha, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles encontrarão consolo. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os perseguidos. E é interessante o modo como a nossa geração desvirtuou para um lado totalmente este texto, produzindo um espírito de vitimismo e dozinha, um espírito em que a pessoa, ela se coloca em vitupério, ela se torna no vigário de Cristo, porque nós vivemos uma geração em que as pessoas elas são incentivadas a se colocarem na posição de vítimas, de coitadas, de tadinhas. Quando você olha então para a nossa cultura, e a cultura brasileira ela é bem específica quanto a isso, o quanto nós louvamos o coitado, e o quanto o coitado tem orgulho de ser coitado, e o quanto o coitado, ao invés de ele se ver como pecador, porque o coitado, assim como o rico e o poderoso, todos eles são pecadores, todos eles carecem da glória de Deus. Todos eles igualmente estão encerrados debaixo do pecado. Todos eles não possuem valor em si mesmos por causa do pecado. Todos eles só podem ter algum valor no momento em que Cristo Jesus se tornar o valor deles. De modo que, se o Evangelho reconhece as dores da vida, se o Evangelho reconhece as injustiças que são praticadas, meu irmão, se o Evangelho reconhece o sistema de opressão, como está lá em Eclesiastes, que sempre imperou sobre as pessoas, que sempre tirou de uns para acumular nas mãos de outros, se o Evangelho sempre reconheceu isso, de modo algum, ele veio para passar o pano, para passar a mão na cabeça de qualquer pecador. Porque antes de ser uma ferramenta de transformação social, na verdade, ele nunca foi uma ferramenta de transformação social. O Evangelho é uma ferramenta de transformação da consciência, do ser, de toda a alma, coração, mente, corpo. O Evangelho é a arma apontada para a consciência da pessoa. Ele não está ocupado em mudar o mundo, ele está ocupado, meu irmão, em mudar a mim, a você. Amém? E se o rico, opressor, vamos colocar assim, ele precisa de Deus, o coitado também precisa. Ele também precisa se arrepender, de modo que se eu, na minha arrogância, utilizo do poder que tem sido me dado para oprimir, tão errado sou quando me utilizo das opressões da vida para me tornar uma vítima
que pratica injustiças contra os outros, porque eu me coloco como centro de todo o erro, culpa e mazela que são feitos no mundo. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? As pessoas pegam esse texto, por exemplo, e falam, bem-aventurados os mansos, e eles confundem mansidão com frouxidão, com covardia. Eles leem, bem-aventurados os que choram, e eles reproduzem o seu vício no Evangelho. São pessoas extremamente vitimistas, picuinzentas, se é que existe essa palavra, cheias de picuinhas, amantes de si mesmas, pessoas que só olham para a tragédia da vida e sempre se colocam como aquelas que, o mundo é injusto, a vida é injusta, a sociedade é injusta, minha família é injusta, meus pais são injustos, meus filhos são injustos, minha mulher é injusta, meu marido é injusto, tudo é injusto, porque todos me ferem, todos militam contra mim, eu choro tanto, e aí ele olha, bem-aventurados os que choram, confundem o que Cristo está falando com essa egolatria disfarçada de piedade e de bondade. Quando eu olho, por exemplo, para os escritores brasileiros, então, o que eles fazem em cima disso, quando você pega a literatura brasileira, é interessante quando você vai ler, por exemplo, Machado de Assis, você vai ver como a galera ela tem um prazer de louvar a mediocridade, isso é verdade. E não Machado de Assis, mas outros escritores, o Graciliano Ramos, por exemplo, eu estava terminando de ler um livro dele, aquele Vidas Secas, né? E o quanto que o Fabiano lá é um coitado, realmente o cara tem uma vida muito difícil, mas é o louvor ao coitadismo, é o louvor ao cara porque ele é pobre e ele não pode fazer nada, e ele é só uma vítima desse mundo injusto, perverso. Por que eu nasci? Por que eu vim a este mundo? Por que eu existo? Se eu tivesse condição de escolher não existir, eu não existiria. É o cúmulo da egolatria disfarçada de coitadice, de vitimismo, de sofrimento e de dor. Meus irmãos, eu preciso falar isso para você porque, como eu disse no início, o Evangelho ele confronta o pedante e o arrogante que quer impor sua força e que isso é aparente, que todo mundo vê. O grande poderoso que vai lá e dobra as pessoas às suas vontades. Mas também o Evangelho confronta esse espírito ególatra que é tão pecador quanto o outro, porque se endeusa tanto que ele chega ao ponto de ver a vida como um grande castigo, exatamente porque é tão fraco que perdeu todas as expectativas e todos os propósitos de viver. E eu falo isso com temor e tremor no meu coração, sabendo que isso pode provocar inclusive sequelas como suicídio, como outras situações, porque a pessoa ela vai se enchendo tanto, se fechando tanto neste mundo, nesta visão sobrecarregada. Mas eu também seria leviano se eu simplesmente tratasse isso de uma forma alimentar esse sentimento de sofrimento e coitadice, porque eu estaria sendo leviano com essa vida que acha que tudo milita contra ela, mas que ela não consegue perceber a dor do outro, sair um pouco da sua dor para se lançar a serviço do outro. Isso sim, com as devidas proporções, sem julgamentos, sem apontar o dedo na cara, porque quando eu falo isso eu estou apontando primeiro para mim, mas isso sim é egolatria. E quando eu falo isso, eu falo com toda a misericórdia no coração, porque eu também sou um ególatra, eu não estou te condenando, eu não estou te julgando antes de julgar a mim mesmo. Eu também sou assim, eu também tenho tendências para ser assim, eu também tenho tendências para ser extremamente vaidoso, extremamente arrogante, extremamente egoísta. Mas eu não posso, porque eu sou assim, deixar de me alertar, de profetizar contra o meu coração e profetizar também contra o pecado que está em você, em seu favor, meu irmão. Em seu favor. Os irmãos estão entendendo o que está sendo dito aqui? E não apenas isso, toda uma ideologia política, ela foi criada com base no louvor ao vitimismo que esse texto parece trazer.
Só que quando você lê o restante do Sermão da Montanha, você vê que esse não é o espírito que Jesus está trazendo para mansidão de espírito. Ele não está dizendo que o manso é um frouxo covarde que não se posiciona diante do pecado, diante do erro, diante da injustiça. Ele não está dizendo que aqueles que choram serão consolados, então você deve viver de joelhos chorando, igual você faz quando você vai contar a história triste para o teu chefe perdoar o seu atraso. Quando você vai contar a história triste para que alguém tenha dó de você e te dê um favor. Quando você vai contar a sua história triste para conseguir um benefício social pago pelo governo. Quando você vai contar a sua história triste, não é chorando ali, choramingando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é esse choro que será consolado pelo Senhor. O choro que será consolado pelo Senhor é outro. O choro que será consolado pelo Senhor é o choro daquele que, sabendo-se pecador, não se coloca como vítima nem injustiçado, mas as dores da vida o afligem mesmo assim. E ele, nesse ímpeto de tentar lutar contra a tragédia que muitas das vezes vem sobre a vida, ele acaba sendo cheio de feridas, cheio de machucados que produzem sim sofrimento e dor, de modo que o Senhor Jesus se transforma naquele que leva o jugo dessa pessoa sobre si e a liberta, e a consola e enxuga suas lágrimas. Esse choro, o choro do valente que luta, que insiste, mas que se machuca, é esse choro que é consolado. O choro daquele que se movimenta em fé, mas que muitas das vezes as circunstâncias são mais fortes do que ele mesmo. Muitas das vezes a vida vem como uma marreta implacável, e machuca, e arrebenta, e joga no chão. Mas não é pela posição da pessoa, meu irmão. Não é pela posição da pessoa de se colocar como a machucada. Ela realmente se machucou porque busca isso. Porque busca viver a justiça, busca viver o serviço, busca viver para além de si mesmo. Mas a vida machuca, e machuca mesmo. Esses terão suas lágrimas com certeza consoladas. São aqueles que choram não com um choro falso, não com um choro forçado, não com um choro produzido. É aqueles que choram porque as lágrimas são a única coisa que vem dos seus ferimentos, dos ferimentos de sua alma, dos ferimentos de seu ser. Amém? Amém. De modo que essas lágrimas aqui já são marcas de guerra e de vitória. Em outras palavras, são as marcas daqueles que sofrem por causa da justiça. E você vê claramente isso no restante do texto. Os misericordiosos, de igual forma, os misericordiosos não são aqueles que se utilizam da falsa misericórdia para não chamarem atenção, para se acovardarem, para desvirtuarem ou mudarem o foco de sua raiva. E aí, como ele não pode contra o forte, então ele prefere se mostrar como misericordioso. Não. E quando ele tem a oportunidade, ele desloca a sua covardia para o que é mais fraco que ele. Quantas vezes isso acontece nos seios familiares? O cara, ele tá lá cheio de problemas, ele não tem coragem de confrontar o chefe, ele não tem coragem de confrontar a pessoa que cerca ele todos os dias, ele não tem coragem de confrontar os colegas, mas ele se sente incapaz, isso ira, isso revolta, e aí, como ele não tem coragem de revidar, ele mostra misericórdia e até mansidão com eles, mas quando chega em casa, contra a mulher, contra o filho, ele desloca a sua ira, porque eles não têm capacidade de revidá-los, e com palavras, e às vezes até com a força, ele machuca essas pessoas, ele machuca aqueles que são mais próximos seus, porque é um covarde, porque é um frouxo, porque diante de todos, vocês já ouviram essa história? Diante de todos a pessoa é mansa, diante da sociedade a pessoa é misericordiosa, é sensata, é equilibrada, e em casa é o cão, exatamente porque é um covarde, é um frouxo. Ele não tem coragem de confrontar o erro dos outros, ele não tem coragem de mostrar e se impor diante do erro quando está diante daqueles que são mais fortes.
mas ele desloca a ira da sua frustração que está ali dentro, naqueles que são mais fracos. É um covarde. É um covarde. E não é só o homem que é assim, não. A mulher também é assim. Ela esconde as suas frustrações e dos outros, do público, mas contra aqueles que suportam a sua má criação, o seu mal dizer, ela lança com palavras venenosas e impetuosas, e assim se multiplica o mal. Você, achando que está sendo bom com os de fora, você só está sendo um covarde, você só está deslocando todo o seu egoísmo, toda a sua raiva, toda a sua frustração nojenta e impura. E aqui eu estou te trazendo o verdadeiro significado deste texto para que confronte a você e a mim nessa noite, para que nós sejamos purificados, estejamos atentos para as armadilhas que os nossos corações constroem, tentando nos enganar, tentando dissuadir o verdadeiro propósito da mensagem de Deus, da mensagem do Evangelho, que é confronto para o nosso coração. Amém, meus irmãos? E por que eu tenho convicção disso? Leia o restante do Sermão da Montanha. Ora, Cristo vai falar do valentão que se ira contra o outro, mas que é covarde e não tem coragem de matar ele, e chama ele de homicida da mesma forma. Cristo vai olhar para o avarento que deseja a mulher do outro, não tem coragem de consumar o adultério, mas vive desejando a mulher ou o homem do outro. Cristo vai tocar na ferida daqueles que ficam querendo pagar de bonzinhos diante de todo mundo, dando esmola na frente de todo mundo, jejuando com a cara inchada, né? Igual os fariseus faziam para todo mundo ver que estava jejuando, quando na verdade é um bando de hipócrita, sem vergonha. É um bando de gente sem vergonha na cara, dissimulada, porque o Senhor Deus vê o intento do coração e sabe que tudo isso não passa de máscara que as pessoas constroem para bloquear o confronto da mensagem do Evangelho. E o interessante, meus irmãos, é que sempre, desde os fariseus até os dias de hoje, as pessoas se utilizam dessas falsas caridades, dessas falsas piedades, dessas falsas misericórdias, do falso choro, da falsa mansidão. Se utilizam de tudo isso para dar uma aparência de correção, de santidade, de cristão, né? Para todas as suas ações, falas e obras. Isso diante do Senhor é abominável, igreja. Isso é abominável diante do Senhor. Nós precisamos olhar e entender que o texto bíblico não foi feito para se adequar aos nossos vícios, pelo contrário, os nossos vícios precisam ser confrontados gravemente por ele. Ora, quando a gente olha lá para Josué, por exemplo, Josué lá no capítulo 1, quando você vê a história ali do povo de Israel, quando Moisés havia acabado de falecer, Josué ascende como liderança do povo de Israel para tomar a terra prometida. Para tomar a terra prometida, eles estavam ali antes do Jordão, eles estavam preparados ali um pouco antes de atravessar, de fazer a travessia do Jordão, entrar na terra prometida que estava tomada por exércitos inimigos, cananeus, amorreus, jebuseus, aquela galera toda estava ali, aquela galera toda estava dominando, e eram povos extremamente ímpios, eram povos extremamente maldosos e perversos. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 15, Deus fala com Abraão dizendo: olha, eu vou usar tua descendência, o povo de Israel, para manifestar juízo e justiça sobre os amorreus, que habitarão esta terra, só que a medida da maldade deles ainda não chegou no seu ápice. Então, por enquanto, você não vai fazer nada, mas vai chegar um momento em que a perversidade desses homens vai ser tanta que eu utilizarei a sua descendência como ferramenta de justiça contra os amorreus. Isso lá em Gênesis capítulo 15. A gente sabe o que acontece depois, né? O povo de Israel, por meio de José, acaba indo para o Egito. Posteriormente, o povo de Israel é escravizado. Passam-se séculos até o momento em que chega o grande dia que o Senhor, já séculos depois, irá cumprir aquela promessa que ele fez a Abraão. Ele ainda deu tempo de misericórdia para os amorreus, para que eles se arrependessem. Nota que se passaram séculos desde quando ele tinha falado lá para Abraão, dizendo: olha,
Os amorreus fazem muita maldade, mas a medida da maldade deles ainda não chegou no ápice. Eu vou ainda esperar para ver se eles se arrependem, né? Caso eles não se arrependam, e Deus, na verdade, ele já estava falando a Abraão que eles não se arrependeriam, né? A tua descendência será usada como juízo. E aqui chega em Josué. E aí você pensa, quem era Josué então? O que Josué tinha que fazer? O comando para Josué era partir para cima desses povos extremamente perversos e aniquilá-los. A ordem é clara. Quando você lê lá em Deuteronômio, por exemplo, você vê que na maioria dos casos, quando o povo de Israel tivesse que guerrear com alguém, ele cercaria a cidade e ao cercar a cidade, ele daria a chance de rendição para aquela cidade. Mas quanto a esses povos que estavam em Canaã, não. A ordem era botar para correr, era botar no 12, vamos dizer assim. Era partir para cima na espada. E aí você fala, mas Deus está sendo muito radical, né? Eu já te disse aqui que ele deu séculos para que os caras se arrependessem. E só para você ter uma noção do que é a perversidade desses caras. Uma das deusas dos amorreus, além de Baal, daqueles povos que habitavam ali, dos cananeus, era uma deusa chamada Anat, o modo como se pronuncia, tanto faz, mas ou Anaf ou Anat. Essa deusa, ela era uma deusa que representava a crueldade, a promiscuidade e a maldade daqueles povos. Hoje, as escavações arqueológicas já encontram, inclusive, a chancela dessa visão, dessa deusa, que ela era uma virgem sanguinária, deusa da fertilidade, mas da guerra e da perversidade. Na verdade, um demônio que se manifestou de uma das formas mais perversas que já se manifestou na humanidade. Ela tinha um colar que simbolizava que tinham cabeças de penduradas, e ela era geralmente retratada sobre poças de sangue com esses rituais. Eu não sei se vocês sabem, mas os povos daquela região eram os povos, talvez, na história da humanidade, que mais faziam sacrifícios humanos. Os sacerdotes, em adoração à deusa Anaf, por exemplo, eles pegavam meninas virgens, novinhas, adolescentes, crianças para adolescentes, levavam para dentro dos seus templos, estupravam e depois matavam elas como forma de adoração à deusa Anaf. Isso não era uma vez ou outra, eram várias vezes. A promiscuidade era tamanha, e a violência daquele povo era tamanha. E aí quando você vê o modo como a construção da adoração dos amorreus se dá hoje com a arqueologia, e você vê o modo como Deus falou a Abraão por que ia aniquilá-los, você entende Deus usando Israel como ferramenta de justiça e força sobre os perversos para trazer alguma pacificação para a humanidade. Alguma pacificação. E olha só que interessante. Existe um filósofo que ele diz que, geralmente, os deuses de um povo não são moralmente mais elevados do que o próprio povo. Geralmente, os deuses dos povos, eles são um reflexo moral daquele povo. Então veja, eu estou falando de pessoas que assassinavam crianças e mais crianças em sacrifício a esse demônio, chamado Anaf, né? A esse demônio. Pessoas que matavam e matavam mais e mais pessoas, que estupravam e sacrificavam e que não tinham nenhum tipo de piedade. É neste contexto, meus irmãos, que Josué está partindo para a batalha. É nessa circunstância, é nesse contexto que Josué é chamado. É chamado para poder atravessar o Jordão, porque Moisés tinha caído, falecido e caído no colo dele, e ele sabia quem que ele iria enfrentar do outro lado. Era esse tipo de gente que ele ia enfrentar do outro lado. De modo que aí você começa a entender por que Deus vira para Josué e fala: seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso, porque o que tu vai encontrar do outro lado não é brincadeira. O que você vai enfrentar do outro lado é terra de gigantes, é terra de perversos, é terra de gente que faz o mal pelo mal, é terra de gente que louva o mal, é terra de gente que se alegra com o derramamento de sangue inocente. É esse tipo de gente que você vai enfrentar do outro lado. Seja forte e corajoso. Por que eu estou trazendo isso aqui em contraste ao texto do Sermão da Montanha? Porque eu estou querendo te mostrar
que aqui parece que há uma contradição entre a postura e a postura de Josué e a ordem de Deus a Josué, ser forte e corajoso, com Mateus 5, os mansos e humildes de coração, né? Os misericordiosos. Poxa, qual foi a misericórdia que Josué manifestou contra aquele povo? Sob o comando de Deus. Mas quando você insere em todo esse contexto, você começa a entender que se você como Paulo, nós como Paulo, conforme está lá em 2 Coríntios, salvo engano capítulo 10, que Paulo, ele diz que o próprio Deus fala a ele, olha, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Essa fraqueza não é covardia, essa fraqueza não é dissimulação, essa fraqueza não é vitimismo, essa fraqueza não é culpa, essa fraqueza não é egolatria chorosa. Essa fraqueza é quando você deixa de servir aos desejos e exatamente ao seu ego, às suas vontades, aos seus desejos e objetivos. Quando você deixa a vontade da carne, que significa e representa toda a sua vontade pecaminosa, egoísta, torpe, vaidosa, arrogante, e você abraça algo maior. De modo que, se o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na fraqueza da tua carne e dos teus intentos, ao mesmo tempo, Ele é aquele que te leva à força, porque é a continuidade do texto de Paulo. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ou seja, a fraqueza que se opera no nosso ventre, na nossa carne e que é necessária para que nós alcancemos o favor de Deus, essa fraqueza ela tem um objetivo: alcançar a força no Evangelho, a força de consciência, a força de ser, o viver por um propósito maior, o viver por um propósito que está para além da tua própria vida, o combater a injustiça, o não se calar diante do erro, o se levantar como um embaixador em terra estrangeira, que falará contra a nação estrangeira, correndo o risco de ser retalhado, mas que mesmo assim não se calará. Isso é o espírito de força, de bom ânimo, de coragem, que vem quando nós permitimos que a nossa carne, a nossa vontade e os nossos desígnios morram. Amém, igreja? É por isso que Josué foi chamado para ser forte e corajoso. Porque Josué estava ali primeiro, representando a espada de justiça do próprio Deus contra uma geração perversa. Segundo, porque isso seria a base, inclusive, para que a nossa civilização chegasse até aqui. Porque se aqueles povos tivessem dominado, provavelmente nós não teríamos geração. Aqueles caras eram como pragas, que onde chegavam, destruíam. Era um princípio moral totalmente torpe. E se hoje nós temos algum tipo de bondade na nossa cultura, no que nós chamamos de cristianismo cultural, que é hipócrita, que tem seus erros, mas vem exatamente desse humanismo, dessa sensatez que foram produzidas pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Não sei se vocês sabem, mas tudo que se fala aí de humanidade, de princípio da dignidade da pessoa humana, de dignidade da pessoa humana, que o mundo moderno gosta de falar, tudo isso vem do texto bíblico. Tudo isso está baseado no patamar, na referência de humanidade da Bíblia. Tudo que você conhece por ética e boa moral hoje é nota de rodapé do texto bíblico. De modo que se nós alcançamos uma civilização mais ou menos organizada, onde as pessoas não vivem tanto assim em guerra, onde existem alguns direitos que devem ser respeitados, onde existem princípios até na guerra, tudo isso vem do texto bíblico. Eu não estou com isso, meu irmão, chancelando o cristianismo cultural, porque o cristianismo cultural é cheio de erros e é hipócrita pra caramba. Mas o que eu estou querendo te dizer é que se aquela civilização dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus tivesse prevalecido no lugar da civilização israelita, no lugar da civilização judaica, provavelmente o mundo não teria chegado aonde está. Provavelmente o mundo teria sucumbido já há muito tempo, ou nós estaríamos vivendo no tempo do olho por olho, dente por dente. Amém? Você entende isso?
Você entende o contexto para o qual Josué foi chamado? Ali, seja forte e corajoso, Josué. Marche com consciência e força, de consciência, com bom ânimo, com coragem, porque o que você vai enfrentar é muita perversidade, mas você não está fazendo isso por ti, você não está fazendo isso para satisfazer os seus intentos, você não está fazendo isso para prevalecer a sua vontade, você está fazendo isso como mecanismo e espada de justiça do próprio Deus. Então vai, Josué. Vai, seja forte nos seus intentos, seja forte nos seus desígnios, não pare, não desista, continue, prossiga. Meus irmãos, e dadas as devidas proporções, porque evidentemente que hoje nós vivemos num mundo controlado, você não está sendo chamado para ser espada de justiça de Deus, amém? Mas você está sendo chamado para ser boca profética contra uma geração perversa. E, nesse sentido, a mesma valentia, o mesmo bom ânimo, a mesma coragem, a mesma força precisa mover o teu coração, precisa impulsionar o teu coração, precisa te colocar para frente, precisa te fazer se posicionar, fazer acontecer, bradar contra o erro, não abaixar a cabeça, porque, ali onde eu estou, se você não nadar junto com a correnteza, você é tirado de tempo, você é escorraçado, você é marginalizado. Você não foi chamado para ser esse frouxo e esse covarde, meu irmão. Você não foi chamado para fazer de tudo só para ganhar um carguinho na tua empresa. Você não foi chamado para fazer de tudo, mentir, praticar vaidade, mostrar força para fazer valer os teus intentos, só para você conseguir fazer os teus negócios crescerem. Não! Você foi chamado para ser luz no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que está em trevas. E para isso, você precisa estar em fraqueza de vontade própria, mas em fortaleza de consciência no Evangelho, sendo forte e sendo corajoso. É por isso que Jesus falou, olha, tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo, mas eu não tirei vocês do mundo. Tenham coragem. Você entende o que significa isso? Significa você nadar contra a correnteza. Significa você ir contra o costume do local onde você está. Significa muitas das vezes você ser alvo de injustiças que serão praticadas contra você, porque você não topou se dobrar ao regime corrupto e errado que impera no local onde você está. Mas mais uma vez, você não faz isso em teu nome, você não faz isso para garantir as coisas para si mesmo, porque você não é um ególatra. Você faz isso porque o Senhor Deus te enviou no meio deles, no meio do mundo, no meio da escuridão, para manifestar as obras do Pai das luzes. E você precisa ter isso em sua mente. Se não for com força e coragem, você vai sucumbir, você vai cair, você vai fracassar. Amém, igreja? Amém? Vocês entendem o que está sendo dito aqui? A minha oração nesta noite é para que o Senhor te faça forte e corajoso. Não só em aparência, mas em essência. Que você não fique fingindo como você finge força e coragem, mas que na verdade você é um covarde que mostra mansidão diante dos valentes e mostra arrogância e impetuosidade contra os fracos. Não! Que você seja forte e corajoso porque você vive para algo muito maior do que você mesmo. Porque você responde não a homens, mas a Deus. Porque você responde não ao seu coração, mas a Deus. Porque você responde não aos seus caprichos, não às suas razões, não às suas justificativas, mas a Deus. E para isso,
você precisa ser forte e corajoso, ao mesmo tempo em que é manso com os fracos, ao mesmo tempo em que tem suas lágrimas enxugadas quando a vida te abate de modo implacável, mas o consolo virá porque Ele é Deus para segurar em tuas mãos e fazer-te caminhar por sobre as águas, meu irmão. Então não há o que temer, não há o que temer. Seja forte, corajoso, seja manso, verdadeiramente manso. Chore na presença de Deus, mas não um choro de vitimismo picunhento, um choro de quem realmente sofre com as tragédias da vida. Mas eu estava até pensando aqui, existe ainda um choro mais belo do que esse, o choro daquele que chora pelas injustiças. Não as injustiças que são praticadas contra você, mas as injustiças que você vê sendo praticadas contra os pequeninos. Essas lágrimas são enxugadas. Essas lágrimas são saciadas. As lágrimas daquele que chora por ver uma geração de cegos guiando outros cegos ao desfiladeiro e ao abismo. Um choro de misericórdia. Um choro de quem entendeu o espírito do Evangelho. Que você seja forte, corajoso, manso, choroso, nesse sentido que foi falado, misericordioso, não falso, não hipócrita, não moralista, pelo contrário, que as virtudes se manifestem na tua vida, na tua essência, em tudo que você é, que você faz, e que você tenha força para suportar as perseguições que virão disso, porque o próprio Jesus disse neste texto que seria assim. Mas aqueles que são fortes e corajosos, eles não retrocedem, eles continuam avançando. E é neste espírito, e apenas neste espírito, que a profecia de que as portas da igreja, do inferno não prevalecerão contra a igreja, essa profecia nesse espírito pode se concretizar. E vai se concretizar na tua vida, meu irmão. Nesse espírito, as portas do inferno não prevalecerão contra você, igreja, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de deixar essa palavra com a igreja. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.